Nós estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. A leitura de hoje está em Apocalipse 3 e 7. O título diz assim: Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Está escrito assim na palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém? Tempos depois, meus irmãos, que Deus cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo, ali no Pentecostes, em Atos 2, os discípulos de Cristo continuavam apenas em Jerusalém. Então, diante disso, o Senhor permitiu que se iniciasse, que houvesse alguma perseguição, algum grau de perseguição contra eles. Isso fez com que os discípulos, exceto os apóstolos, saíssem de Jerusalém, fugindo dessa perseguição que se iniciava. Ao saírem, o evangelho foi sendo anunciado aos habitantes de outras regiões. E, inclusive, a mensagem foi anunciada para estrangeiros. É o que vemos, por exemplo, na pregação do então diácono Filipe, tanto em Samaria, onde surgiu uma igreja pujante, forte, quanto em Gaza, onde ele anunciou Cristo ao etíope, que ia lendo o livro do profeta Isaías. Quando aí os irmãos vão se lembrar, Filipe pergunta se ele estava entendendo o que ele lia, Entendes tu o que lês? Ou seja, aquela porta que Deus havia aberto para a pregação do Evangelho não tinha sido fechada por ninguém, apesar da grande perseguição ocorrida em Jerusalém e que provocou perdas, como, por exemplo, a morte de Estevão, conforme nós vimos na lição 7 desse trimestre aqui. Ou seja, quando Deus abre uma porta, temos que ter a certeza que ninguém fecha. Lembremos um caso ocorrido também em Corinto. Em Atos 18, nós vemos que Paulo estava pregando o Evangelho, tá certo? Porém, houve muita oposição, como mostra o versículo 6 desse capítulo. Está escrito assim: mas resistindo e blasfemando eles, então veja, resistência, oposição, sacudiu os vestidos e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Atos 18 e 6. Ou seja, apesar dessa oposição, Deus consolou Paulo ao confirmar que a porta aberta não seria fechada. Nos versículos 9 a 11 nós temos isso. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. E aí diz o Senhor, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ou seja, houve oposição, houve dificuldade, houve zombaria, houve todo esse problema, mas a porta não se fechou. E Deus ainda confirma: não, eu tenho muito povo nesta cidade, muita gente. Então essa passagem nos faz lembrar também outra, que também é de Paulo. Lá em 1 Coríntios 16 e 9, Paulo está falando com os irmãos de Corinto e ele relata o seguinte:
porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Quer dizer, existem muitos adversários. Então a porta, Deus abre e ninguém fecha essa porta. Pode ter 1 bilhão de adversários, pode o mundo inteiro se opor, pode rei, governador, presidente, lei, etc., se opor. Quando a porta é aberta por Deus, meus irmãos, ninguém fecha. Glorificado seja o Senhor. Em outras palavras aqui, onde há verdadeira pregação do Evangelho, também há lutas, mas ninguém fecha a porta aberta por Deus. E a história do movimento pentecostal no Brasil tem sido um claro exemplo dessa afirmação. Desde que o Evangelho chegou aqui, pela mensagem pentecostal, vem sofrendo muita oposição, certo? Mas Deus não permitiu que a porta que ele abriu fosse fechada. Então sigamos firmes, anunciando que o Senhor Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Amém.